Sou. Graças a Deus, gente. Essa semana foi eu que lute, hein? Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Foi, graças né? a Deus sextou, graças a Deus estamos vivos, graças a Deus Saúde. estamos nesse melhor momento que é a gente, pessoal de casa. Tô até né? arregaçando as mangas aqui, ó. Eu tô vendo que você tá arregaçando as É mãos. pra ficar mais bonitinho pra você Aliás, ver. manda um beijo pro seu Wilson de Caraguá, ele tava no Consciência Wilson. hoje. Que graça. Perguntou, cadê o menino? Tô amanhã em Caraguá, seu Wilson. Vai lá me ver na olha Praia do só. Camaroeiro, tá bom? Fofo. Ele falou, cadê o menino? gracinha. O menino. Você vê, gente? Eu vou fazer quase 40 e tô no menino ainda. Você vê? Tô bem. Bom, bora começar a semana, sexta-feira, bora começar alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentando também o nosso coração antes do assunto de hoje. A vida, ela sempre traz mudanças e restrições naquilo que nos ensinam. Muitas vezes, até no que a gente aprende, né? E às vezes essas restrições a gente julga como bloqueio, e não é. É justamente o ensinamento, e só não aprende quem não quer. Porque Deus dá a mesma oportunidade para todo mundo e cada um abraça essa oportunidade como bem entender. Então, se está passando por algum momento difícil, veja isso como aprendizado e não como obstáculo. Esse é o nosso destaque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o ônibus escolar capota nos Estados Unidos e 5 brasileiros estão entre 2.000 passageiros em um cruzeiro em quarentena pelo coronavírus. Para terminar a semana conversando com a gente, é só acessar as redes sociais ou utilizar o telefone. E aí eu quero lembrar que tem prêmios para você no Face, um super kit. Curtiu, compartilhou, marcou 2 pessoas, concorre a produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. E também tem um super kit para hoje, esse sorteio, viu, dos produtos do Café Brasileiro. Dá tempo de você concorrer, o mesmo processo. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou a fotinho, você concorre também. E fazendo pergunta ao vivo pelo telefone, tem 4 convites para um almoço delicioso no restaurante Consciência, que já é válido para a semana que vem. Bora conversar então, aprender bastante. Hoje está bem interessante o programa, viu? Dia de papo de sexta. Geralmente, quando é dia do seu direito, assunto de aposentadoria, o Luquinha joga para mim. Hoje eu vou jogar bastante para ele, porque ele entende muito mais desse assunto do que eu. Vamos falar sobre o YouTube, né, Luquinha? Ah, é tão legal, né, gente? Tem Não é quantos gostoso? bilhões de pessoas? É 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão de utilizadores, pessoas que assistem. Eu faço parte desse 1 bilhão. E a gente começa a assistir só, mas junta um no outro, quando você vê já 3 da manhã, você tem que dormir, porque às 6 tem que acordar. Pois é, são cerca de 300 horas de vídeo Nossa, por minuto. tá aí. E aí, o que acontece? Tem muita gente que fez do YouTube uma carreira, uma forma de ganhar dinheiro. Não são poucos não, viu, Luquinha? Será que isso é possível? Será, gente? É muito dinheiro que é envolvido nisso. Quer saber? Agora, precisa aprender o caminho. Sim. Porque às vezes você quer divulgar a sua imagem. Se você não souber como divulgar, você vai queimar a sua imagem. Ou só a sua mãe que vai gostar. Ninguém mais vai assistir, só a sua mãe. Eu ia falar uma coisa, Né? depois eu te conto no intervalo. Mas ele saiu de São Paulo justamente para nos dar o caminho das pedras. Ele que é especialista em influenciadores digitais. A gente está muito feliz em conhecê-lo e recebê-lo. Júnior César. Júnior, muito obrigada. Pegou um trânsito, mas chegou, né? Pegou, Júnior? né? Que Diego, bom, viu? assessor, Que obrigada bom, por estar obrigado. aqui com a gente. Fica à vontade com a gente. Fica à aqui. vontade. Vamos para um bate-papo. Vamos aprender a lidar com o YouTube e o pessoal de casa pode participar se você tiver alguma dúvida, mas abre o seu coração. Se você tiver vergonha, não precisa ter vergonha, não se identifica, né, Luquinha? Mas antes, Júnior, sempre de começar o bate-papo, a gente faz uma enquete, né, Isso, Luquinha? aí eu vou convidar você para acessar o @Falando Nisso Band. Já curte nossa fotinho de hoje com o Júnior. Aí você aproveita e responde pra gente nos stories. Você conhece a rotina de trabalho de um youtuber? Boa pergunta. Ó, a maior parte diz Muito que não, boa, olha, hein? 78% diz que não. E você acha que youtuber é uma profissão? Já tá bacana já a cabeça do pessoal. 59% diz que sim. Excelente pergunta. Opa. Quem fez? Fez a Bia? Foi a Bia, maravilhosa Parabéns, hein, também. Bia? 19 Parabéns. anos de idade, É, né? 19. Ela, como ela disse pra Ellen hoje, pra nossa maquiagem, sou jovem. Ela Então é. dá licença, né? Eu sou jovem. Bonde de juventude. Vamos lá, Júnior, vamos trabalhar um pouquinho, trazer o YouTube para o nosso dia a dia, para a nossa carreira, para as pessoas que querem aí ganhar dinheiro mesmo com o YouTube, né? Primeiro passo, o que é? Produzir. Eu recebo diariamente no direct, nas nossas redes, quero ser um influenciador. O que eu faço para ser um influenciador? Produza. Essa é a WhatsApp aqui mesmo. O WhatsApp não, vídeo pelo celular. Júnior, Uhum. não tenho câmera, não tenho... Não precisa. É celular mesmo. Né? E qual o conteúdo eu vou falar? O que você se identifica? Qual que é o grande lance, o grande bacana, né, das redes sociais? As pessoas elas querem conversar de igual para igual, né? Elas querem falar de igual. Então, se você tem um conteúdo que eu vou falar sobre
sei lá, trança de cabelo. Por que não? Exponha. O primeiro passo é começar a produzir. Ninguém cresceu grande, ninguém chegou grande no YouTube, ninguém chegou grande no Instagram, nas redes sociais. Houve um começo. Esse começo ele vai às vezes desanimar, né? Ele é lento, mas ele é um processo contínuo, né? Produza, produza, produza. A gente vai falar sobre isso. Esse é o meu principal... minha principal dica para qualquer pessoa que quer ingressar nesse universo. Tá, e tem bastante gente aqui já comigo perguntando como não cair no ridículo, né? Daqui a pouquinho a gente vai explicar, né, Luquinha? Às vezes o ridículo é que dá certo, viu, gente? Eu Já vou acho. falando isso porque eu consumo e eu adoro coisa ridícula. É tão gostoso de ver, sabe? Então faz o ridículo mesmo. A Dava tem uma perguntinha. Bom dia para vocês. Tenho dúvida, sim, como que é que ganha dinheiro, como que se inscreve, como que faz. Eu não faço nem ideia, mas tem uma neta que fuça em tudo. Então eu queria saber como fazer. Pois é, outro dia, eu não lembro, Luquinha, vê se você me ajuda, a mente já está falhando. Nós mostramos um garotinho de 8 anos que pelo segundo ano consecutivo ganhou 100 milhões de dólares num ano. De 8 anos ele mostra os brinquedinhos, um americano, né? Quer dizer, não é assim para todo mundo, né, Júnior? Não. Na verdade, o YouTube ele tem a sua forma de monetização. Ainda ontem saiu uma notícia em todas as redes de que o Instagram também está vindo com a monetização através do IGTV, que é aquela parte de vídeos, né, do Instagram, mas para o Brasil ainda não oficial. Eu falei hoje com o pessoal do Instagram, ainda não está oficializado. Nos Estados Unidos já começaram alguns testes, mas no Brasil ainda não é nada previsto. Mas o YouTube já é um formato que o YouTube trabalha um certo tempo, esse formato de monetização, que é por 1000 views. Então, eles monetizam a cada número de views que você é contabilizado, né? Quanto vale, quanto custa, quanto... Não existe uma forma aí que entra os famosos algoritmos, né, do YouTube, e que todas as outras redes também têm os seus, mas o YouTube é algo que muda constantemente e nem mesmo nós que estamos no dia a dia com essas plataformas sabemos. Pode ser que muda um formato de algoritmos. Hoje ele considera uma situação X, amanhã ele considera uma situação Y. Nós não temos o controle sobre esses algoritmos e nem a entrega sobre esses algoritmos, porque essa é a grande sacada, né, das redes. Mas a cada 1000 visualizações a pessoa recebe alguma coisa. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente vivendo do YouTube, tem gente vivendo da produção do seu conteúdo. Olha que legal. Estão perguntando em relação a isso, se são os patrocinadores ou o próprio YouTube que paga a pessoa e de que forma paga, Luquinha. Legal, só. E também como você faz para começar? Tem que abrir uma conta, tem que ter um e-mail. Como que você faz? A gente já fala para você, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações à Advocacia Geral da União sobre a transferência para a Penitenciária Federal de Brasília do líder do PCC, Marcos William Camacho Marcola. Nós vamos aos detalhes com o repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Solange, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. O ministro Barroso fixou um prazo de 72 horas para a União prestar esclarecimentos. Em dezembro do ano passado, o Exército cercou a Penitenciária Federal de Brasília após setores da inteligência do governo receberem informações de um plano para resgatar Marcola. Tudo teria sido planejado por Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho ou Magrelo, uma das principais lideranças do PCC. Depois de algumas transferências, hoje Marcola está na Penitenciária Federal de Brasília, mas o Palácio do Buriti é contra a permanência dos líderes de facções criminosas na capital federal. Por isso, existe uma ação no STF para retirar Marcola e outros membros da facção de Brasília. Começa a mexer muito para ver como que vai dar isso daí. Bom, e 5 brasileiros estão entre os 2.000 passageiros de um cruzeiro em quarentena no Camboja por conta do surto de coronavírus. Atualiza, por favor, Pedro, os números para a gente. Olha só, a embarcação pertence à companhia Holland America Line e chegou ao porto depois de outros 5 países negarem a entrada por receio da doença. Pelo menos 20 amostras de sangue de outros infectados foram enviadas ao Camboja para que equipes de saúde examinem os passageiros. O número de casos confirmados do coronavírus na China sobe para 59.800 casos, depois de uma mudança no método de contagem.
Agora, são aceitos relatórios clínicos dos sintomas para enquadrar o paciente como caso suspeito. Antes, era necessário esperar a confirmação de um exame laboratorial. Ao todo, apenas em território chinês, 1.378 pessoas morreram por complicações causadas pela infecção. Hoje, o Japão confirmou a primeira morte pelo novo coronavírus. Pois é, e aqui em São José dos Campos, graças a Deus, lembra aquele primeiro caso suspeito que internou no Hospital da Unimed? Ela foi descartada também para coronavírus, Luquinha. Bom, e a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou por unanimidade a indicação do diplomata Nestor Foster para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Luquinha. Falando sobre as estradas, então, para esse fim de semana. Tudo tranquilo na Tamoios, Pedro? Tudo tranquilo, viu, Lucas? Tamoios com tempo bom, sol ali aparecendo bastante, tanto na Serra quanto no Planalto. Então você que vai viajar, pegar a estrada para esse final de semana, pode viajar tranquilamente pela rodovia dos Tamoios. Situação também bem tranquila em todo o Vale do Paraíba, principalmente também na rodovia Presidente Dutra. Ótimas condições de viagem, tanto no sentido São Paulo, quanto no sentido Rio de Janeiro. Valeu, Pedro. Bora falar então do sol para esse fim de semana que promete, viu? Para sábado, pelo menos, o dia mais estável, sem previsão de chuva. O que acontece hoje também, pequena possibilidade de chuva em Campos do Jordão, máxima de 24 graus. Em Jacareí, Lorena e Taubaté, máximas de 28 graus, também com pequena possibilidade de chuva. O mesmo acontece no litoral, máximas de 30 graus em Caraguatatuba e Ilhabela, sol mais escondido. Agora bora ver o fim de semana para São José. Hoje, máxima de 28. A temperatura vai subindo até segunda e terça, com máxima de 32 graus, com tempo instável. Mas para amanhã, difícil chover, viu? Bom, você quer passar férias aí de graça na Grécia? Imagina só, quem não quer, né? Mas é um absurdo, porque funcionários do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foram à Grécia com despesa paga por você, por mim, aliás, por todo mundo que mora para lá, viu? A gente já explica para você, mas hoje aqui no programa também tem dicas de saúde para o seu bichinho de estimação. Você já ouviu falar em gravidez psicológica em cachorro? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso no Meu Amigo Bicho.